Hoje, no Bíblia Comentada, entramos em Êxodo capítulo 25, onde Deus começa a revelar o projeto do tabernáculo. Aqui vemos detalhes sobre a Arca da Aliança, a mesa dos pães e o candelabro, símbolos que apontam para a presença e a santidade do Senhor. Vamos juntos entender como Deus ensina seu povo a adorá-lo com reverência e coração dedicado. O capítulo 25 de Êxodo marca um momento crucial na narrativa bíblica. Após a entrega da lei no Monte Sinai, o Senhor agora dá instruções específicas a Moisés para a construção de um lugar onde sua presença habitaria de forma especial entre o povo de Israel. Esse trecho nos conduz a uma visão profundamente rica sobre a natureza de Deus, a adoração e a obediência. Tudo começa com a ordem divina, para que Moisés convoque os filhos de Israel a uma participação voluntária na construção do tabernáculo. O texto se abre com Deus falando diretamente a Moisés, ordenando-lhe que solicite uma oferta dos israelitas. Aqui está o primeiro aspecto marcante. Deus não exige compulsão. Ele pede que a oferta seja de coração, de cada um que voluntariamente desejar contribuir. Isso reflete a essência do relacionamento que Deus busca com o homem. Ele não quer uma adoração baseada em obrigação ou medo, mas um serviço que flua do amor e da gratidão. A ideia de dar com alegria, que mais tarde será reforçada em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, tem raízes profundas neste princípio. Era necessário que o povo compreendesse que tudo o que possuíam vinha de Deus, e devolver algo a ele era um ato de reconhecimento de sua provisão. Os materiais a serem oferecidos são listados de forma detalhada: ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles de animais, madeira de acácia, óleos para a lâmpada, especiarias para o óleo da unção e pedras preciosas. Cada item carrega um simbolismo espiritual e uma aplicação prática. O ouro, como o mais puro dos metais, simbolizava a divindade de Deus. A prata, usada frequentemente como preço de resgate, aponta para a redenção, enquanto o bronze é associado ao juízo e à purificação. Esses materiais eram valiosos, mas também acessíveis ao povo, que havia saído do Egito levando muitos bens, conforme narrado em Êxodo capítulo 12, versículo 35. Essa riqueza acumulada nos lembra da fidelidade de Deus em prover recursos para cumprir seus propósitos. Os tecidos de linho fino, azul, púrpura e escarlate eram itens de grande valor na antiguidade. Essas cores não eram escolhidas aleatoriamente, cada uma tinha significado. O azul, muitas vezes associado ao céu, simboliza a transcendência divina. O púrpura, obtido a partir de moluscos marinhos e altamente caro, representava realeza e soberania. O escarlate, cor viva, extraída do inseto cochonilha, simbolizava sacrifício e redenção. É fascinante pensar que essas cores, entrelaçadas no tabernáculo, pintavam uma narrativa visual da glória e da obra de Deus. O óleo e as especiarias apontam para a unção e a consagração, elementos indispensáveis na adoração e no serviço a Deus. O óleo da unção era um símbolo do Espírito Santo, cuja presença seria manifesta de forma especial no tabernáculo. Já as pedras preciosas, destinadas ao peitoral do sumo sacerdote, indicam a importância da mediação sacerdotal. Cada detalhe dos materiais não era apenas funcional, mas carregava uma rica simbologia espiritual. A construção do tabernáculo, descrita nesses primeiros versículos, transcende a ideia de uma simples tenda. Deus declara que quer habitar no meio do seu povo. Essa frase é um eco de Gênesis capítulo 3, onde Deus caminhava no jardim com Adão e Eva. O tabernáculo era uma forma de restaurar, ainda que parcialmente, a comunhão rompida pelo pecado. Ele era um lembrete constante da presença de Deus entre eles e de sua santidade, pois o povo só podia aproximar-se dele por meio de sacrifícios e mediações. Essa habitação aponta para o plano maior de Deus, que culminaria em Jesus Cristo, a verdadeira habitação divina entre os homens, como descrito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ordem de construir o tabernáculo conforme tudo o que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus móveis, revela um aspecto teológico importante. Deus estabelece o padrão para a adoração. O tabernáculo não seria uma obra fruto da criatividade humana ou de preferências pessoais, mas um reflexo da perfeição divina. Ele representava uma realidade celestial, conforme descrito em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Cada detalhe apontava para algo maior,
um simbolismo que encontra sua plenitude em Cristo e na nova aliança. É interessante notar que, no contexto histórico, as tendas eram comuns para os povos nômades, mas o tabernáculo se destacava não apenas pela sua riqueza de materiais, mas pela sua função singular. Ele não era um mero local de abrigo ou reunião. Era um espaço sagrado, separado exclusivamente para a glória de Deus. Arqueologicamente, sabemos que tendas eram usadas como habitação temporária na região do Sinai, mas nenhuma comparação pode ser feita com a complexidade e a intencionalidade do tabernáculo de Israel. Ao considerarmos a exigência de materiais tão específicos, percebemos que o tabernáculo não era apenas um lugar de encontro, mas um espaço de ensino teológico. Cada elemento do tabernáculo comunicava algo sobre o caráter de Deus e sobre a relação que ele desejava ter com seu povo. A madeira de acácia, por exemplo, resistente ao apodrecimento, era usada para simbolizar a incorruptibilidade de Deus. As peles de animais protegiam a estrutura das intempéries, mostrando que mesmo o que era escondido da vista tinha importância no plano divino. Esses versículos também revelam a importância da comunidade na obra de Deus. Embora a ordem fosse dada a Moisés, a execução dependia da participação de todo o povo. Essa colaboração não apenas supria os recursos materiais necessários, mas também unia o povo em um propósito comum: a glorificação de Deus. Esse mesmo princípio é visto no Novo Testamento, onde a igreja é comparada a um corpo, no qual cada membro tem um papel vital a desempenhar, como descrito em 1 Coríntios capítulo 12. No contexto mais amplo, vemos que o tabernáculo funcionava como uma antecipação da obra redentora de Cristo. Assim como os israelitas ofereciam seus recursos para construir um lugar onde Deus habitasse, nós, como igreja, somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, como Paulo instrui em Romanos capítulo 12, versículo 1. A diferença é que, enquanto o tabernáculo era um local físico, a presença de Deus agora habita em nós por meio do Espírito Santo. A mensagem desses versículos nos convida a refletir sobre nossa própria adoração e serviço. Estamos dando a Deus o que temos de melhor, ou apenas o que sobra? Somos capazes de ofertar com alegria, reconhecendo que tudo vem dele. O tabernáculo nos ensina que Deus se preocupa com os detalhes de nossa adoração e com a postura do nosso coração ao nos aproximarmos dele. Ele não se contenta com algo feito de qualquer maneira. Ele deseja excelência porque ele mesmo é excelente. O convite para participar da obra de Deus é um privilégio. Os israelitas foram chamados a contribuir com o que tinham, e sua obediência resultou em um lugar onde podiam experimentar a presença divina. Da mesma forma, hoje somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus, contribuindo para a expansão do seu reino com nossos dons, talentos e recursos. Ao olharmos para o exemplo do tabernáculo, vemos que a glória de Deus é manifestada quando o seu povo trabalha unido para realizar sua vontade. A partir do versículo 10, Deus começa a descrever os detalhes específicos da construção da Arca da Aliança, um dos itens mais importantes dentro do tabernáculo. A arca seria um símbolo poderoso da presença de Deus e do seu pacto com o povo de Israel. Cada medida e cada material carregam um profundo significado espiritual e prático. A arca deveria ser feita de madeira de acácia, conhecida por sua resistência e durabilidade. Uma escolha perfeita para algo que simbolizaria a eternidade de Deus. Suas dimensões, conforme descritas no texto, eram de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Convertendo essas medidas para o sistema métrico, a arca teria aproximadamente 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Essas dimensões, embora compactas, eram suficientes para acomodar os elementos que simbolizavam o relacionamento entre Deus e Israel. Toda a arca deveria ser revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, o que destaca a santidade e a glória de Deus. O ouro, na antiguidade, era símbolo de realeza, pureza e divindade. Ao ser revestida internamente, a arca também comunicava a ideia de que Deus vê o interior e valoriza a pureza do coração, não apenas a aparência externa. O revestimento interno lembra que a adoração verdadeira começa de dentro para fora. Uma moldura de ouro deveria ser feita ao redor, provavelmente para proteger as bordas e dar um acabamento perfeito à arca. Esse detalhe revela que Deus não apenas se preocupa com as partes funcionais, mas também com a beleza e a perfeição em todos os aspectos. Ele é um Deus de ordem, que
que exige cuidado e excelência naquilo que é oferecido a ele. Para o transporte, 4 argolas de ouro deveriam ser fundidas e fixadas nos 4 cantos da arca, 2 de cada lado. Essas argolas permitiriam que a arca fosse transportada por meio de varas de madeira de acácia revestidas de ouro, que deveriam ser inseridas nas argolas. Aqui vemos um detalhe interessante. As varas não poderiam ser retiradas das argolas. Isso indicava que a arca deveria estar sempre pronta para ser movida. Um lembrete de que a presença de Deus acompanhava o povo onde quer que fosse. O transporte da arca não era uma tarefa comum. Era realizado pelos levitas, conforme as instruções que Deus daria posteriormente. Essa exclusividade reforça a santidade da arca e a necessidade de tratar as coisas de Deus com reverência. Na prática, essa proibição de retirar as varas também evitava que alguém tocasse diretamente na arca, o que era considerado uma grave ofensa. Como vemos mais tarde na história de Uzá, em 2 Samuel, capítulo 6. Dentro da arca deveria ser colocada a testemunha, ou seja, as tábuas da lei que Deus daria a Moisés no Monte Sinai. Essas tábuas representavam o pacto entre Deus e Israel, e sua presença dentro da arca era um lembrete contínuo de que o relacionamento do povo com Deus estava baseado em sua palavra e suas promessas. Isso também apontava para a centralidade da palavra de Deus na vida de seu povo, um princípio que permanece verdadeiro para nós hoje. A partir do versículo 17, Deus descreve o propiciatório, que seria a tampa da arca. Feito de ouro puro, o propiciatório tinha aproximadamente o mesmo tamanho da arca, 1,10 m de comprimento e 70 centímetros de largura. O termo propiciatório carrega um significado profundo, pois se refere ao local onde a expiação pelos pecados era realizada. No dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue de um animal sacrificado sobre o propiciatório, simbolizando a reconciliação entre Deus e o seu povo. Acima do propiciatório, deveriam ser colocados 2 querubins de ouro, trabalhados em forma martelada, um de cada lado. Os querubins eram figuras angelicais, associadas à guarda da santidade de Deus, como vemos em Gênesis capítulo 3, quando querubins foram colocados no jardim do Éden para proteger o caminho à árvore da vida. Com as asas estendidas para cima, cobrindo o propiciatório, e seus rostos voltados um para o outro, os querubins representavam a reverência e a glória na presença de Deus. É importante notar que o propiciatório, com os querubins, formava o local onde Deus se manifestava de maneira especial. Ele diz a Moisés: "Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel." Essa declaração é poderosa, pois mostra que Deus, apesar de ser transcendente, escolhe habitar no meio do seu povo e estabelecer um relacionamento pessoal com eles. Do ponto de vista arqueológico, nenhuma evidência direta da arca foi encontrada, mas sua descrição detalhada no texto bíblico, combinada com as práticas culturais da época, reflete um conhecimento profundo do trabalho em ouro e da importância dos objetos sagrados nas religiões antigas. A arca era única, não apenas em sua construção, mas em sua função teológica como símbolo da aliança de Deus com Israel. Esses versículos nos ensinam muito sobre a santidade de Deus, a importância da obediência e a reverência que devemos ter ao nos aproximarmos dele. Eles também apontam para Cristo, que cumpriu perfeitamente tudo o que a arca e o propiciatório simbolizavam. Ele é a nossa arca, a palavra viva de Deus, e o nosso propiciatório, onde encontramos reconciliação e graça. O cuidado nos detalhes do tabernáculo nos desafia a examinar como estamos tratando as coisas de Deus em nossa própria vida. Ele merece nosso melhor, não apenas na aparência externa, mas principalmente no nosso coração e na nossa adoração diária. Nos versículos 17 ao 22, Deus dá instruções detalhadas a respeito do propiciatório, que seria a tampa da Arca da Aliança. Aqui, somos introduzidos a um dos elementos mais significativos de toda a narrativa do tabernáculo, tanto pelo seu simbolismo quanto pela sua função. A construção do propiciatório e a descrição dos querubins revelam a centralidade da misericórdia divina no relacionamento com o seu povo. O propiciatório deveria ser feito de ouro puro, uma escolha que sublinha a santidade e a glória de Deus. Suas dimensões eram equivalentes à da arca, aproximadamente 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura.
Essa precisão demonstra a intencionalidade de Deus em cada detalhe do tabernáculo. O ouro puro, sem misturas ou imperfeições, destaca o caráter imaculado e perfeito de Deus. Uma mensagem clara para um povo chamado a ser santo, como o Deus que serviam. Sobre o propiciatório, deveriam ser colocados 2 querubins de ouro, feitos de uma única peça com a tampa. O trabalho em ouro martelado sugere a habilidade necessária para esculpir essas figuras angelicais com tanto detalhe, um reflexo da excelência exigida em tudo o que dizia respeito à adoração a Deus. Os querubins, descritos com asas estendidas para cima cobrindo o propiciatório, estavam posicionados de frente um para o outro, com seus rostos voltados para o propiciatório. Os querubins simbolizam a presença celestial e a guarda da santidade de Deus. Essa imagem ecoa Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde querubins são colocados para guardar o caminho à árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Aqui, eles servem como uma lembrança de que a presença de Deus é acessível, mas apenas mediante expiação e reverência. Eles reforçam o contraste entre a santidade divina e a humanidade pecadora. As asas dos querubins, estendidas sobre o propiciatório, criavam um espaço que representava o trono invisível de Deus, frequentemente chamado de o lugar da presença ou o trono da graça. É aqui que Deus promete encontrar-se com Moisés e falar com ele. A ideia de que o próprio Deus desceria, simbolicamente, para encontrar-se com seu povo a partir desse local, aponta para a proximidade divina, apesar de sua transcendência. O propiciatório tinha um papel central na celebração do dia da expiação, conforme descrito em Levítico capítulo 16. Neste dia, o sumo sacerdote aspergia o sangue de um animal sobre o propiciatório para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Esse ato representava a reconciliação entre Deus e o seu povo, destacando a seriedade do pecado e a necessidade de um mediador. Isso também antecipa a obra de Cristo, que, como nosso sumo sacerdote, se tornou o propiciatório definitivo, oferecendo seu próprio sangue para nos reconciliar com Deus, como descrito em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. No versículo 22, Deus declara que ali, sobre o propiciatório e entre os querubins, ele se encontraria com Moisés para dar instruções a respeito do povo de Israel. Essa declaração reforça o caráter relacional de Deus. Ele não é um Deus distante, mas alguém que deseja se comunicar e guiar o seu povo. Este lugar sagrado, no coração do tabernáculo, não era apenas um símbolo de autoridade, mas também de misericórdia. O termo propiciatório está intimamente ligado à ideia de expiação e misericórdia. Deus se encontrava ali com o seu povo, não em um lugar de julgamento, mas em um lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Historicamente, a figura dos querubins e a função do propiciatório se destacam entre os relatos das práticas religiosas dos povos antigos. Embora outras culturas tivessem representações de divindades ou seres espirituais em seus templos, a Arca da Aliança e o propiciatório eram únicos por sua simplicidade e pelo foco na presença invisível de Deus. Não havia imagens de Deus sobre a arca, apenas o espaço vazio entre os querubins, que simbolizava que o Deus de Israel era espírito e não podia ser reduzido a uma forma física. Esse contraste com as práticas pagãs reforça a singularidade da adoração israelita. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a santidade de Deus e o caminho que ele providenciou para nos aproximarmos dele. A construção do propiciatório e a presença dos querubins apontam para a tensão entre a justiça divina e a misericórdia. Deus é santo e justo, mas também é cheio de graça e amor. Ele provê um meio para que seu povo, mesmo sendo pecador, possa se aproximar dele. Essa passagem também destaca a importância da reverência em nossa adoração. O cuidado com os detalhes do tabernáculo, a escolha dos materiais e a precisão das instruções mostram que nada em nossa adoração deve ser tratado de forma casual ou leviana. Deus merece o melhor de nós, não apenas em termos materiais, mas também em termos de atitude e coração. O propiciatório nos lembra que a adoração genuína começa com um coração contrito e dependente da graça de Deus. Finalmente, esses versículos apontam para Cristo, o mediador supremo. Assim como o propiciatório era o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, Cristo é o lugar onde encontramos a graça e a misericórdia de Deus. Ele é a nossa arca da aliança, a palavra viva de Deus, e o nosso propiciatório, onde o sangue da nova aliança foi derramado.
O que antes era apenas uma sombra, apontando para algo maior, agora se cumpriu plenamente em Cristo, o nosso Salvador. A partir do versículo 23, Deus fornece instruções detalhadas para a construção da mesa que ficaria no tabernáculo e que seria usada para colocar os pães da proposição. Esse móvel, embora aparentemente simples, carregava um significado profundo tanto na prática litúrgica quanto no simbolismo espiritual. A mesa deveria ser feita de madeira de acácia, novamente destacando a durabilidade e a incorruptibilidade desse material. Suas dimensões eram especificadas: 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Convertendo essas medidas para o sistema métrico, a mesa teria aproximadamente 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Essas dimensões compactas permitiam que a mesa fosse funcional e prática dentro do espaço limitado do tabernáculo, mas também refletiam a precisão de Deus em cada detalhe de sua obra. Assim como a Arca da Aliança, a mesa deveria ser revestida de ouro puro, com uma moldura ao seu redor. Esse revestimento não apenas conferia beleza e valor à mesa, mas também simbolizava a santidade de tudo o que estava associado ao serviço de Deus. A moldura, descrita como uma borda de 4 dedos, aproximadamente 7 centímetros ao redor da mesa, servia tanto para proteger os itens colocados sobre ela, quanto para destacar a importância do que ela carregava. 4 argolas de ouro deveriam ser fixadas nos cantos da mesa, próximas à moldura. Essas argolas eram destinadas a segurar as varas que serviriam para transportar a mesa, mostrando mais uma vez a preocupação divina em garantir que os móveis do tabernáculo fossem movidos de forma adequada e reverente. As varas, feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro, eram uma repetição do padrão visto na arca, enfatizando que o transporte dos objetos sagrados deveria ser feito com cuidado extremo e sem contato direto com as mãos humanas. A mesa era destinada a um propósito muito específico: sustentar os pães da proposição, conforme descrito no versículo 30. Esses pães eram dispostos diante do Senhor como uma oferta contínua, renovada a cada sábado, conforme vemos em Levítico, capítulo 24, versículos 5 a 8. 12 pães eram colocados sobre a mesa, simbolizando as 12 tribos de Israel, um lembrete constante de que todo o povo estava diante de Deus e dependia dele para o sustento. Os pães da proposição não eram meramente decorativos. Eles representavam a aliança entre Deus e o seu povo e também a provisão divina. O fato de estarem continuamente diante do Senhor indicava a necessidade de comunhão constante com Ele. Esses pães, que eram consumidos pelos sacerdotes, também apontavam para a realidade espiritual de que o povo de Deus vive pela palavra e pela provisão que vem do Senhor, como enfatizado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Além disso, a mesa deveria conter utensílios específicos feitos de ouro puro: pratos, bacias, jarros e taças. Esses itens eram usados nas ofertas de bebidas e no serviço litúrgico relacionado aos pães da proposição. A menção desses utensílios reflete a ordem e o cuidado necessários no culto a Deus. Cada detalhe era pensado para que o serviço no tabernáculo fosse realizado com reverência e dedicação. Do ponto de vista arqueológico e cultural, mesas de culto eram comuns em religiões da antiguidade. Entretanto, a mesa descrita em Êxodo se diferencia por seu propósito centralizado na aliança e na presença de Deus. Enquanto outros povos usavam tais mesas para oferendas a deuses feitos de pedra ou madeira, a mesa no tabernáculo servia ao Deus vivo e verdadeiro, e seus elementos apontavam para realidades espirituais mais profundas. O simbolismo da mesa e dos pães da proposição também encontra seu cumprimento em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, Jesus declara: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." Os pães da proposição eram um prenúncio de Cristo, que é o verdadeiro sustento espiritual para o seu povo. Assim como os pães eram colocados continuamente diante do Senhor, Cristo está continuamente diante de Deus intercedendo por nós, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esses versículos nos desafiam a considerar como nos aproximamos de Deus em nossa adoração. A mesa, os pães e os utensílios nos ensinam sobre a importância de apresentar a Deus algo preparado com excelência e dedicação. Eles também nos lembram de que a nossa comunhão com Deus deve ser constante, assim como os pães estavam continuamente diante dele.
Em um mundo que frequentemente negligencia a importância da reverência e da santidade, esses detalhes do tabernáculo nos chamam a uma adoração intencional e centrada no Senhor. Além disso, o uso de ouro puro para a mesa e seus utensílios reflete a glória de Deus e a santidade do que é dedicado ao seu serviço. Isso nos leva a refletir sobre a maneira como tratamos as coisas relacionadas ao culto e à adoração. Se Deus deu tanta atenção aos detalhes do tabernáculo, quanto mais devemos cuidar de nossa própria vida e coração, que agora são o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Nos versículos 31 ao 40, Deus continua a detalhar os itens que comporiam o tabernáculo, e aqui encontramos a descrição do candelabro, ou menorá, que seria usado para iluminar o espaço sagrado. A profundidade simbólica desse objeto vai além de sua funcionalidade prática, apontando para a presença de Deus como luz entre o seu povo e para Cristo como a luz do mundo. O candelabro deveria ser feito de ouro puro e trabalhado em uma única peça. Esse detalhe revela um trabalho incrivelmente elaborado e delicado, exigindo habilidade excepcional por parte dos artesãos que o construiriam. Feito de ouro martelado, o candelabro simboliza a pureza e a perfeição de Deus. Seu design, com uma haste central e 6 braços laterais, 3 de cada lado, formava um total de 7 lâmpadas, um número que frequentemente representa plenitude e perfeição na Bíblia. Cada braço do candelabro tinha detalhes ornamentais, copos em forma de flores de amêndoa, com cálices e flores. A escolha da amêndoa como motivo decorativo não é acidental. Na cultura hebraica, a amendoeira era conhecida como a primeira árvore a florescer após o inverno, simbolizando renovação e vigilância. Essa imagem conecta-se com a função do candelabro como um lembrete constante da presença vigilante de Deus no meio do seu povo. O candelabro não era apenas decorativo, ele tinha um propósito prático e simbólico. As lâmpadas no topo dos braços deveriam ser acesas continuamente, simbolizando a luz de Deus iluminando as trevas. O tabernáculo não tinha janelas, e o candelabro era a única fonte de luz em seu interior, representando que a presença divina é a verdadeira luz que guia o seu povo, conforme o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O peso do candelabro, descrito como um talento de ouro, corresponde a aproximadamente 35 quilos de ouro puro. Essa quantidade significativa de material sublinha a importância do candelabro no tabernáculo e o valor que Deus atribuía à sua presença entre o povo. Todos os utensílios relacionados ao candelabro, como espevitadeiras e apagadores, também deveriam ser feitos de ouro puro, refletindo a santidade e a exclusividade de seu uso no serviço divino. Deus instrui Moisés no versículo 40, cuida para fazê-los conforme o modelo que foi mostrado a você no monte. Essa repetição da necessidade de seguir o modelo celestial enfatiza que o tabernáculo não era apenas um local físico, mas uma sombra de realidades celestiais, como afirmado em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Cada detalhe, desde o candelabro até os pães da proposição, apontava para a glória de Deus e o plano redentor que seria plenamente revelado em Cristo. Quando olhamos para todo o capítulo 25 de Êxodo, percebemos que ele não é apenas um conjunto de instruções arquitetônicas ou litúrgicas. É uma revelação do desejo de Deus de habitar no meio do seu povo e de criar um espaço onde ele pudesse se encontrar com eles de maneira especial. Cada elemento, a arca, o propiciatório, a mesa e o candelabro, era projetado para comunicar verdades profundas sobre Deus, seu caráter e seu plano de salvação. A Arca da Aliança nos lembra que Deus é santo e justo, mas também misericordioso. Ela era o centro do tabernáculo, indicando que a presença de Deus deveria ser o centro da vida do povo. O propiciatório com os querubins apontava para o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, enfatizando a necessidade de expiação para que houvesse comunhão. A mesa e os pães da proposição simbolizavam a provisão constante de Deus e a comunhão que ele deseja com seu povo. Eles nos lembram de que nossa verdadeira satisfação e sustento vem de Deus e que Ele é fiel em suprir todas as nossas necessidades. O candelabro, com sua luz incessante, nos ensina sobre a presença de Deus como luz nas trevas. Ele nos lembra que, assim como o tabernáculo dependia dessa luz para iluminar seu interior, nossas vidas dependem da luz de Cristo para nos guiar e revelar o caminho certo.
Refletindo sobre o capítulo, vemos que Deus não apenas pediu obediência nos detalhes da construção do tabernáculo, mas também mostrou que cada elemento tinha um propósito espiritual. Ele estava ensinando seu povo a reverenciá-lo, a depender dele e a entender que a verdadeira adoração exige dedicação, cuidado e santidade. Esse capítulo nos desafia a considerar como estamos nos aproximando de Deus em nossa própria vida. Será que estamos dando a Ele o melhor de nós, como os israelitas foram chamados a fazer? Estamos permitindo que Ele seja o centro de nossa existência, iluminando cada área de nossa vida com sua luz? Assim como o tabernáculo apontava para Cristo, será que nossas ações, palavras e prioridades refletem a presença de Deus em nós? Ao encerrarmos nossa reflexão sobre este capítulo, somos lembrados de que o tabernáculo era apenas o começo de um plano maior. Ele apontava para Jesus Cristo, o Deus encarnado, que veio habitar entre nós. E hoje, somos chamados a ser o templo do Espírito Santo, vivendo de maneira que nossa vida reflita a glória e a santidade de Deus. Que possamos, como o candelabro, brilhar continuamente, revelando ao mundo a luz do nosso Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.